Usará agora da palavra o Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Dr. Vieira da Silva. Senhor Presidente do Congresso da APDC, Senhor Presidente da APDC, Senhor Presidente da ANACOM, Senhoras e Senhores convidados, caro colega de Governo, Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostava de começar por, naturalmente, agradecer o convite que foi dirigido ao Governo e a honra e o prazer que é para mim estar aqui a representar o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo nesta sessão de abertura deste 19º Congresso da APDC e também aproveitar para enviar à sua direção e a todos os seus membros os meus parabéns pelos 25 anos, que é uma data bonita. As instituições funcionam no tempo um pouco ao contrário das pessoas. Quanto mais anos têm, mais vivas estão. Apesar de todos os progressos da ciência médica, o corpo humano não consegue acompanhar esse ritmo, mas sendo uma jovem instituição, é já uma instituição de referência no plano nacional. Deixem-me trazer-vos aqui 4 ou 5 singelas reflexões para a abertura nesta cerimónia de abertura. Penso que é o que é esperado numa cerimónia de abertura, sendo que quem intervém tem sempre a possibilidade de dizer que, bom, de certo que quem vai preencher o Congresso trará intervenções muito mais sólidas e desenvolvidas e nós temos apenas a missão de dar o pontapé de saída, utilizando todo tipo de linguagem. Uma primeira reflexão que me é trazida pelo tema do vosso Congresso e que tem a ver com as mudanças económicas, sociais e a sua dinâmica. Não é, como já aqui hoje foi dito, não é muito claro, não há uma unanimidade, nem poderia haver nestes aspectos, acerca de como é que a mudança económica e social se processa. Se ela é fruto principalmente de variações incrementais, que depois geram novos estádios, ou principalmente de rupturas bruscas, por vezes dramáticas, que mudam os paradigmas do funcionamento das sociedades e das economias. Provavelmente, como em quase tudo na vida, é uma questão de procurar a luz e encontraremos essa acumulação de variações incrementais ou encontraremos mudanças radicais do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista geopolítico, geoeconómico, se as procurarmos. E a história será um pouco das duas coisas. Aquilo que me parece uma verdade relativamente consensual do ponto de vista histórico é que há uma certa incerteza permanente de quais são esses momentos que são efetivamente relevantes ou que são mais relevantes, mais estruturantes na mudança das sociedades e das economias. Mas também é verdade que, provavelmente, com todas as reticências que estas afirmações nos exigem, estamos a assistir à raridade de um momento em que podemos identificar alguns dos vetores, se não o vetor mais estruturante de uma mudança que é profunda em todas as dimensões da nossa vida coletiva. E esse vetor é seguramente o vetor da comunicação e das tecnologias de comunicação. Talvez poucas vezes na história fosse tão fácil identificar qual é o veículo mais potente das mudanças como esta época que vivemos, em que essa dimensão é uma dimensão absolutamente crítica. Provavelmente só as tecnologias dos materiais terão e elas também elas tão próximas das tecnologias da comunicação poderão disputar
primazia nesta mudança do mundo que estamos a viver. Mas uma coisa é absolutamente certa. Seja por este veículo ou por esta conjugação de veículos, ou seja por outros, que não descortinamos com a mesma facilidade, o que é certo é que estamos a viver um momento de transcendente aceleração histórica, ou aceleração do tempo histórico. As mudanças que nós vivíamos e que analisávamos em séculos ou em décadas, hoje processam-se a uma rapidez que, por vezes, nem conseguimos, temos dificuldade em acompanhar ou assinalar no calendário. E, mais uma vez, aí, nessa aceleração do tempo histórico, as tecnologias da informação, as tecnologias da comunicação são, indiscutivelmente, o grande fator de mudança. É por isso mesmo que a enorme concentração da nossa inteligência, da inteligência das nossas comunidades, está tão orientada para este tema, compreendendo a sua importância estratégica e, como já aqui foi tão exemplarmente demonstrado, o caráter extremamente abrangente das suas implicações em todas as dimensões da nossa vida coletiva. É, pois, por isso mesmo, sempre um momento de expectativa, estes encontros de acumulação de conhecimento e de estabelecimento do estado da arte e de lançamento de novos caminhos de inovação. E por isso mesmo, mais uma vez, com esta primeira reflexão, que é uma reflexão sobre incertezas, mas também sobre certezas, os meus parabéns à organização pela densidade e pela dimensão dos temas que foram discutidos para o vosso Congresso. Uma segunda reflexão tem a ver com o tema em si. Ela é de tal maneira atraente, o turning point, que não posso deixar aqui também de vos dizer umas palavras acerca desse conceito e das responsabilidades que ele traz. Principalmente as responsabilidades que ele traz. O conceito aplica-se a muitas realidades da nossa vida. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, a realidades de natureza competitiva. Mesmo se nós quisermos traduzir, provavelmente por isso a organização não o fez, turning point para português, teremos alguma dificuldade de encontrar a tradução exata. É um momento de viragem, um momento de mudança, um momento de inversão. Aquilo que me parece aqui extremamente relevante é que, em muitas situações, este turning point significa, numa linguagem extremamente competitiva, por exemplo, num jogo de ténis, a passagem de uma situação de perdedor a uma situação de ganhador. Este mesmo conceito se aplica muitas vezes às economias, às sociedades, às regiões. Julgo que as características de um turning point tão associado a esta revolução tecnológica nos exige que o pensemos de uma forma que envolva uma ambição maior, uma ambição de progresso generalizado e sustentado. Vem-me à memória, quando falamos desta revolução tecnológica, um pequeno texto que li há uns anos, não muitos, e que infelizmente esqueci o autor, que dizia que a revolução que este aparelho, que todos vós tendes nos vossos bolsos ou nas vossas bolsas, a revolução que este aparelho trouxe do ponto de vista da produtividade global da economia mundial só é comparável com a evolução da produtividade que este outro instrumento trouxe há uns séculos atrás. Foi uma ideia interessante e que me fez refletir. E eu que, há uns anos atrás, já não poucos, passei a depender para a minha produtividade, por pequena que ela seja, da utilização frequente deste instrumento, pensei, aí está uma bela ideia. O que seria a humanidade se esta extensão da nossa capacidade de trabalhar com plena visão não existisse? Bom, pelo menos até
à revolução tecnológica que vai, espero eu, fazer-nos prescindir deste instrumento da Idade Média, que são os óculos, mas pelo menos até lá eles continuam a ser um fator decisivo para a nossa capacidade de trabalhar, de produzir conhecimento, de produzir riqueza. E por isso mesmo foram obviamente, um fator de acréscimo da produtividade da sociedade no seu todo, de enorme dimensão. Comparar o uso de um telefone móvel a esta inovação provavelmente faz sentido. A diferença, lá está no tempo histórico. A rapidez com que todos nós passamos a ter um telefone cada vez mais complexo, em que eu, pelo menos, e a generalidade de nós nunca consegue utilizar uma boa parte das suas potencialidades. A rapidez com que ele se generalizou à escala mundial. A rapidez com que fez saltar etapas do ponto de vista da infraestruturação em muitas zonas do mundo, das redes de comunicações, comparado com a lentidão com que os velhos óculos da Idade Média se expandiram no mundo, mostra bem a diferença do tempo que vivemos, mas mostra bem também a dimensão e a ambição que podemos ter com esta inovação tecnológica associada à área da comunicação e da circulação do conhecimento. Isso leva-me à minha terceira ambição, muito próxima do que aquilo que a doutora Leonor Beleza já aqui disse. Nós precisamos, para acompanhar esta dinâmica cada vez mais intensa e cada vez mais acelerada, de construir aquilo a que temos chamado uma sociedade de conhecimento, uma sociedade de comunicação e de conhecimento, uma sociedade de aprendizagem, uma sociedade de inovação. Mas tudo isso têm que ser instrumentos para aquilo que não pode deixar de ser, será bem grave se não for o objetivo último destas mudanças, das mudanças da sociedade de conhecimento ou a da revolução do aumento da produtividade, que eu tenho aqui no bolso, que é a construção de uma sociedade de bem-estar, de uma sociedade onde, ao contrário de outros turning points, a distância entre vencidos e vencedores não seja aquela que historicamente marcou as mudanças das nossas comunidades. A nossa ambição tem que ser, depois, pôr ao serviço dessa sociedade de bem-estar estas mudanças e estas revoluções. Isso leva-me à minha quarta e última reflexão, não vos vou amassar excessivamente, que é a atitude perante a inovação. É provavelmente nessa atitude que se jogam os fatores decisivos da nossa capacidade, que é muita, creio eu, nossa, portuguesa, da nossa comunidade, a nossa capacidade de absorvermos a inovação, de absorvermos as rupturas tecnológicas, as mudanças, as novas ferramentas, as novas capacidades. A atitude. E essa atitude, a meu ver, pode ser declinada em várias dimensões. Uma atitude que se expressa na capacidade de fazer escolhas, ousando participar nas dinâmicas mais vantajosas desta mudança económica e social. Convenhamos que raras vezes na nossa história tivemos essa ousadia. Quando o tivemos, fomos ganhadores. Em muitas ocasiões, fechámo-nos na nossa história, fechámo-nos nas nossas fronteiras e hesitámos. E quando acabámos de hesitar, a dinâmica de mudança já por nós tinha passado. Neste momento, uma atitude certa perante a inovação exige essa capacidade de fazer escolhas, de investir na banda larga, de investir nas tecnologias da informação, de investir na sociedade do conhecimento e fazer escolhas não hesitando em arriscar nas áreas mais críticas e na fronteira da revolução tecnológica. Naturalmente, conhecendo a nossa dimensão e a nossa capacidade, mas utilizando
esta dimensão de rede que tem a nova face da inovação para ocuparmos o nosso espaço, o nosso nó dessa rede e fazermos dela uma ferramenta fundamental para o progresso e o desenvolvimento. A atitude, segundo aspecto, para além desta ambição, desta ousadia, tem que ser marcada pela capacidade de mobilizar a sociedade para a inovação. Este, perdoem-me, é o ponto central da mensagem que vos trago. Mobilizar a sociedade para esta inovação. Acumulando massa crítica, e estamos a fazê-lo, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do nosso sistema universitário, do nosso sistema científico. Os nossos indicadores têm crescido de uma forma muito acentuada no domínio científico e tecnológico, no domínio da investigação, no domínio da criação de pontos de acumulação de conhecimento e investigação, como nunca existiu no nosso passado, pelo menos no nosso passado recente. Mas, acumulando essa massa crítica, tendo capacidade de a transformar numa ferramenta de promoção da competitividade das nossas empresas. E temos que o afirmar de forma muito clara. Não é inovação o que não chega aos sítios, ao espaço onde se cria a riqueza, onde se cria emprego, onde se cria a sociedade de bem-estar. Pode ter muitas vantagens, e tem de certo as dimensões de investigação, de aprofundamento do conhecimento que trilhamos e que aprofundamos noutras áreas, mas se não a soubermos levar para o terreno da criação da riqueza e da sua repartição, da sua transformação em bem-estar, alguma coisa falha nessa rede. É essa um pouco a justificação que levou a que o Ministério da Economia tenha hoje competências redobradas no plano da inovação, no plano da estratégia de Lisboa, no plano do plano tecnológico. Inovar reforçando e mudando o nosso paradigma de competitividade. Mas também, e esta será provavelmente a ferramenta mais importante para esta mobilização social, fazendo dos sistemas de educação, de aprendizagem, as estradas fundamentais da sustentabilidade desta inovação. Sem que esta inovação percorra os caminhos das nossas escolas, dos nossos centros de formação, dos nossos centros de aprendizagem, a sustentabilidade deste investimento na ciência, na tecnologia, não será duradoura. É, pois, a meu ver, a capacidade de mobilizar a sociedade passa pela capacidade de sermos ambiciosos e ousados nas metas, de sermos efetivos na concretização na nossa realidade económica dessa inovação e também de a garantirmos sustentadamente através do nosso sistema educativo. Finalmente, nesta atitude perante a inovação, uma preocupação que considero fundamental e que, infelizmente, o que o mundo viveu nos últimos 2 anos tem que colocar no plano central das nossas reflexões a sustentabilidade desta mudança e os riscos que ela comporta. Não julgo que a preocupação com os riscos seja uma nova tradução do discurso do velho do Restelo. Ao contrário, li há 2 dias, não sei se tiveram a oportunidade de verificar esse número, que em termos mundiais o consumo, a procura de eletricidade, aquela que foi e ainda é em muitos sítios, a imagem da modernidade recuou no mundo inteiro pela primeira vez desde 1945. Desde 1945, pela primeira vez, houve um recuo mundial da ordem dos 3,5% no consumo de eletricidade. Fruto, naturalmente, da crise que vivemos, crise que foi, em grande parte,
potenciada, provocada, alastrada pela inovação que, num setor específico da nossa sociedade, provavelmente não será esta a razão última, mas é pelo menos a razão próxima, se desenvolveu com a rapidez que conhecemos. Estou-me naturalmente a referir ao setor financeiro. É fundamental que a preocupação com estes riscos, com a regulação destes movimentos, também utilizando de forma muito eficaz os mecanismos da sociedade da comunicação, sejam efetivamente regulados, por forma a que estas rupturas não se transformem em fraturas. Este é, a meu ver, o grande desafio que nós temos. Assumir as rupturas tecnológicas, assumir as rupturas da inovação, prevenindo que elas se transformem em fraturas. E que este movimento de abertura, que, no meu entendimento, traz mais coisas boas que coisas más, o possa efetivamente trazer. Eu hoje de manhã, como quase todas as manhãs, volto a tirar o telemóvel, fui acordado, ainda era de madrugada, pelo alarme do meu telemóvel, trazendo as notícias do mundo inteiro. É sempre um pouco desagradável para quem ainda está em pleno sono, mas é, ao mesmo tempo, uma atração que não podemos deixar, eu não consigo resistir e não tiro o som ao telemóvel para saber as notícias do mundo. E hoje de manhã, quando pensava, ou repensava as mensagens que aqui vos poderia trazer, lembrei-me de uns versos do um grande poeta português, de Fernando Pessoa, que em 1928, vejam lá, em 1928, escreveu qualquer coisa como isto: conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Isto lembrou, porque naturalmente estava na cama quando recebi as notícias do mundo. Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordámos e ele é opaco. Levantámos-nos e ele é alheio. Tenhamos a esperança que a nossa inteligência possa servir para colocar a revolução tecnológica ao serviço do mundo que não nos é alheio e do mundo que não nos é opaco. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento o ter-nos honrado com a sua presença neste Congresso. Os nossos agradecimentos também ao Sr. Presidente da ANACOM. Gostaríamos de também, desde já, agradecer às entidades que nos apoiaram na concretização deste evento, patrocinadores gerais e apoiantes gerais da APDC e do Congresso, com especial destaque para o BES, patrocinador principal deste 19º Congresso das Comunicações. Convidamos agora os senhores congressistas a visitarem o Innovation Lounge, a cuja abertura oficial vamos proceder já de seguida. Vejam as novidades que preparamos e vivam as novas experiências proporcionadas pelo avanço tecnológico das TIC. Reencontramos-nos às 11h30. Até já. Muito obrigado.